E depois eu queria até que você comentasse um pouco o que é cultura forte, né? Como a gente pode distinguir e falar, naquela empresa tem uma cultura forte. Porque a cultura, ela atrai e ela expele. Então, lugares de cultura muito fortes, e talvez esse é um dos primeiros insights legais de a gente compartilhar, eles vão sempre atrair ou expelir. Porque é um conjunto de valores, de características que você consegue identificar aquela pessoa dentro de uma empresa. Quando tem uma cultura muito forte, você já olha para a pessoa e você consegue comparar valores, comparar no sentido de identificar valores e valores iguais entre pessoas do mesmo grupo. Quando a pessoa não se adapta àquilo, realmente o quanto a cultura, no caso as pessoas, né, o conjunto de hábitos ali daquela empresa, realmente repele a pessoa. E aí, depois da explicação de vocês, fica muito claro que toda empresa tem uma cultura, seja de forma consciente ou inconsciente. Qual é o grande desafio dessas 4 culturas? É que o dono, no final do dia, eles precisam tomar decisões que vão bancar essa cultura ou não. Mas nem sempre o dono tem conhecimento, discernimento e principalmente postura para isso. E aí ele terceiriza a criação e a estruturação da cultura do negócio dele para o time. Sejam todos muito bem-vindos ao MBTcast, um podcast sobre direito, negócios e advocacia. Esse é nosso segundo episódio da temporada 4 e nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que é cultura organizacional, o desafio de crescer sem perder a essência. E para responder essa pergunta hoje, nós temos aqui o Lucas, que é sócio fundador da Protagonize, que faz um trabalho muito legal com a gente há mais de 3 anos, e o nosso sócio fundador, Rodrigo Totino, que é o responsável hoje por toda a gestão do nosso escritório e tem muito para contribuir. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Jenny. Cortei a frente sua, Lucas, desculpa. Na verdade, eu falei o nome dos dois e abri para os dois, né? Não, mas você falou Lucas primeiro, vai lá. Sim. Tá em casa, pessoal. Enfim, obrigado, Jenny. Segunda vez aqui, segundo episódio. Ah, verdade. E tem uma história muito legal, a gente não pode deixar de contar, que o Lucas e o Rodrigo se conheceram num podcast, né? Aqui no MBTcast, em 2022, dezembro de 2022, né? Exatamente. A convite do André, nosso ex-co-host, né? Que tá por aqui, né? E pode aparecer muitas outras vezes, é muito bem-vindo também. Então, o MBTcast é um momento muito simbólico para vocês, né? Sim, verdade. E quanta coisa aconteceu desde então? 2022? Muita. Aí o Lucas começou a prestar consultoria para nós em 2023, né? Acho que comecinho de 23. Janeiro de 23. Janeiro de 23. Logo seguidinho. Foi rápido, né? E de lá pra cá, nossa, muita coisa aconteceu, né? Acho que a gente vai falar um pouco no programa de hoje, os desafios, né? De gestão, de pessoas, de cultura. E a gente sabe o quanto a gente evoluiu, né? Desde então. Realmente a Protagonize aí puxando aqui, fazendo um merchan, né? Não poderia deixar, né? Já vira corte. De fazer. Depois o boleto vem, como dizem, né? Mas a gente evoluiu muito nesse tempo e a Protagonize realmente fez um trabalho muito legal com a gente. Pra gente começar, eu acho que cultura organizacional é um nome assim forte, né? Que pode, mas o que é isso, né? O que é cultura? Então, acho que o Lucas pode começar, Lucas, falando pra gente o que é cultura, o que é cultura organizacional. Jenny, a questão da cultura é um dos temas de gestão que tem ficado muito fortes nos últimos anos, né? E ele parte de um pressuposto que, quanto sociedade, a gente também tem. Gosto muito de fazer analogia com regiões, né? Então, a China, nos últimos anos, ela é um dos países hypados, né? E quando você olha para o chinês, para o oriental como um todo, você vê vários comportamentos muito característicos deles, né? E quando você olha para o Ocidente, você vê características muito marcantes dos ocidentais, sejam os latinos, os europeus, os norte-americanos. E o que é isso, né? É o que nós aprendemos desde cedo, lá do berço, que é passado de geração em geração, que molda como fazemos o que fazemos. E isso é cultura. A cultura de cada região é muito marcada, é muito específica. Quando a gente vem para as organizações, é a mesma coisa. O que é certo e o que é errado nesse quadrado aqui, né, na MBT, não necessariamente é certo e errado em outro escritório de advocacia, na mesma rua, talvez até no mesmo CEP, mas não no mesmo endereço. E isso vai marcando muito como que nós construímos a forma que nós fazemos as coisas e o nosso certo e o nosso errado. Então a cultura, ela parte muito disso. O que nós fazemos, o que nós aceitamos, o que nós não aceitamos e no final das contas é como nós vamos vencer juntos. Muito legal. Basicamente é um conjunto de valores, né?
Acho que é isso. Quando a gente pensa para a sociedade, muito legal essa sua comparação com sociedade, porque é um conjunto de valores, de características que você consegue identificar aquela pessoa dentro de uma empresa, né? Então, quando tem uma cultura muito forte, né, cultura muito forte da empresa, né, você já olha para a pessoa e você consegue comparar valores, né? Comparar no sentido de identificar valores iguais entre pessoas do mesmo grupo, né? É bem interessante isso. E o que o Rodrigo falou é bem marcante, porque a cultura, ela atrai e ela expele, né? Então, a gente faz muita entrevista, né? E dentro das entrevistas a gente conversa com muita gente que ou está migrando de um setor para outro, ou inclusive que está saindo do setor público. E o setor público, por muitos anos, a minha geração, né, os millennials, era o topo da carreira, né? Sim. Vou fazer concurso, vou ter estabilidade, tudo mais. E quando você entra no órgão público, você tem a cultura do setor público, né? Que não vamos entrar no mérito, o que é bom, o que é ruim, se está certo, está errado, mas o que é fato. Pessoas, principalmente que têm uma veia transformadora muito forte, de chegar, resolver, fazer acontecer, sofre muito nesse ambiente, porque a cultura é uma cultura diferente do que ela gostaria. E esse é um ambiente que ou ele atrai, ou ele expele. Muito fácil. Então, lugares de cultura muito fortes, e talvez esse é um dos primeiros insights legais de a gente compartilhar, eles vão sempre atrair ou expelir. Sim, não é morno, né? De forma concreta, né? A gente identifica isso muito facilmente quando tem uma cultura mais sólida no ambiente, né? Mais forte. E aí depois eu queria até que você comentasse um pouco o que é cultura forte, né? Como a gente pode distinguir e falar, naquela empresa tem uma cultura forte. E quando a pessoa não se adapta àquilo, realmente o quanto a cultura, no caso as pessoas, né? O conjunto de hábitos ali daquela empresa, realmente repele a pessoa. E aí, depois da explicação de vocês, fica muito claro que toda empresa tem uma cultura, seja de forma consciente ou inconsciente, né? Muito legal você falar isso. No geral, e a gente percebe que é muito comum o empresário ele terceirizar isso, ele não estar consciente. Porque como é forjada as culturas, né? Uma cultura anarquista, né? Ela é forjada por um sistema sem regras, sem leis, onde cada um faz o que dá na teia e vai tocando. Nas empresas tem um conceito que inclusive é avaliado por meio de um OKAI, né, de cultura, que ele separa a cultura empresarial em 4 grupos. Um grupo é o grupo clã, que é aquelas culturas mais familiares, né, onde os donos eles abraçam mais as pessoas, eles procuram ter um ambiente onde realmente ele considera as pessoas como parte da família e tem muita liberdade. Tem uma outra cultura que é a cultura de hierarquia. Ela é muito comum em indústrias e sistema bancário, é muito forte. Então são culturas que é top-down. O de cima manda, o de baixo obedece. Adiante tem a cultura da adocracia, que é uma cultura que ela é muito mais meritocrática, inovadora. O prêmio vai para quem traz novas soluções. E tem a cultura de mercado, que é uma cultura que, se precisar para vencer o jogo, eu corto na minha própria carne. Então não tem muito essa do eu te amo. Eu gosto do resultado e vamos fazer tudo pelo resultado. Qual é o grande desafio dessas 4 culturas, né? Que você vê que são culturas bem diferentes. É que o dono, no final do dia, ou a alta gestão, os líderes, eles precisam tomar decisões que vão bancar essa cultura ou não. Mas nem sempre o dono tem conhecimento, discernimento e principalmente postura para isso. E aí ele terceiriza a criação e a estruturação da cultura do negócio dele para o time, para a liderança operacional, para a liderança intermediária. E aí o time ele vai fazendo da forma que eles se acostumaram a fazer lá no emprego anterior, lá na experiência anterior e muitas das vezes lá na casa deles. E isso tudo vem e corrompe toda a cultura do negócio e, no final das contas, vira realmente uma empresa que tem uma cultura, mas que o dono, no final do dia, não se orgulha dela. É porque aí eu acho que o dono não fez o papel de dono, né? Às vezes hoje o que eu ouço muito no meio empresarial é o dono ali na fase fundacional, às vezes ele tá mais dentro do negócio, né? Tá ali skin the game, só que aí dependendo do tamanho já do negócio, ele acaba saindo do dia a dia operacional, né? Vendem aquele sonho que ele só precisa ficar na estratégia e pode sair do operacional e tal.
e ele vai viajar, sai da operação e tudo mais, e assim, defendendo a monarquia empresarial, né? Você precisa ter realmente quem ali, por mais que esteja num clã, né? Onde você tem aquele ambiente mais familiar, é claro, você pode ouvir opiniões, você pode conversar, mas no fim do dia alguém tem que bancar aquela decisão, né? Alguém tem que falar a forma como tem que ser feito. E aí eu acho que quando realmente o dono, ele sai desse papel, que é o que o Lucas falou, né? Ele não tá mais ali no dia a dia da empresa, ele terceiriza essas decisões, ele acaba perdendo um pouco a mão do negócio, acaba perdendo a cultura ali, né? O ambiente. E aí quem faz isso são os funcionários. E aí geralmente pode virar, né, uma cultura de burocracia, né, onde ninguém mais sabe o que tem que fazer, ninguém mais entende o seu papel, o cara vai lá resolver um assunto, vai querer dar uma opinião, não é aqui, fala com fulano de tal, aí chega no fulano de tal, não é comigo, passa lá no RH e fica aquela situação onde nada se resolve, né? E eu fico pensando muito sobre os momentos mesmo, né, porque da sua fala, Rodrigo, eu entendo assim, é tão importante quanto criar uma cultura, né, que é aquele momento da fundação mesmo, do início, em que o sócio fundador está muito próximo, ou sozinho, ou com poucas pessoas e muito próximo dessas pessoas, é a vigilância depois desse início de se manter essa cultura, né? Que aí é esse momento do afastamento, quando você já se consolidou de alguma forma, e aí você se afasta, e aí corre o risco de perder essa cultura, né? Por isso que tem que ter os guardiões, né? Da cultura. Eu quero separar até a minha resposta em 2 momentos aqui, porque a fala do Rodrigo é muito boa, né? E quando ele pega e fala, o empresário, chega um momento que ele pega e é vendido o sonho para ele, de ele ser só estratégico, ele vai viajar, vai aproveitar inclusive a riqueza que ele gerou e tudo mais. Tem um problema nisso, que eu percebo que muito empresário, o prêmio dele é a riqueza que esse negócio vai dar, e ele vem não para ir para a estratégia. Quando ele recebe esse prêmio, é o momento que ele fala, agora eu vou aproveitar. Né? Não fica nem na estratégia, né? Nem na estratégia. Sai totalmente do negócio. E o prêmio, no geral, para o empresário, eu entendo que tem que ser o bom funcionamento do negócio, né? E a consequência pode ser a riqueza, que é legítima e tudo mais. Mas ele se desligar totalmente do negócio é um risco muito grande, né? Ou se desligar majoritariamente e tudo mais. E aí eu acredito demais, né? No fim do dia, quem tem que bancar a estratégia do negócio, a cultura do negócio, realmente é o líder junto com os guardiões. Sim. E esses guardiões, uma coisa legal, né? Como que eles são forjados no dia a dia, né? Porque não é meramente você ir lá fazer um processo seletivo, contratar alguém e falar, a partir de agora, seu crachá é de guardião da cultura, né? Porque ninguém vem pronto, principalmente como guardião da cultura, né? E o grande desafio para esse empresário é ele ter essa cabeça do desenvolver os guardiões da cultura. Que ele pode sim contratar alguém mais sênior, pode desenvolver o júnior até virar sênior, mas no fim do dia, quando a gente fala de cultura, é algo que tem que ser passado e tem que ser passado através de alguns rituais, né? Não sei se é a hora de a gente já falar um pouco do como construir. Aqui a gente tem liberdade de expressão, então a gente pode ir falando. Sem pauta pronta. E a gente vai conectando e vai agregando, com certeza. Então, legal. E do construir, né, do como construir cultura, que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, e a gente que percorre aí, hoje a gente está conectado aí a próximo de 50 empresas, né? Então, a gente vê dos mais diversos, né? Então, empresas que o dono, ele está muito feliz com a cultura que ele construiu, assim como a MBT, e tem empresas que o dono, ele está, enfim, totalmente averso à cultura que foi construída, muitas das vezes em detrimento, inclusive, da passividade e da ausência dele. Que ele não... Aí não precisa citar exemplos. Não vou. É melhor não. Tudo bem. Mas se precisar, tem um bom advogado. Mas é bom advogado, em termos de confidencialidade, isso é difícil. Deus, é difícil, né? Então tá bom. Mas jamais estaria. Mas E muito do porquê que é construído, por que chega nesse ponto, né? Primeiro ponto é o desafio da pessoa certa, né? Então, ninguém vem com a estrelinha na testa. E, no geral, assim como lá na Protagoniza, eu adoro contratar gente que entrega resultado, mas, no geral, a gente fica muito preso ao resultado.
E tem pessoas, não caberia nos dedos das minhas mãos e dos meus pés somados, o número de pessoas que eu conheço, que já passei nas empresas desses clientes, que gera muito resultado, mas em detrimento disso, destrói a cultura. E é uma loucura isso. E a pessoa, é muito interessante, coincidentemente, semana passada a gente estava num caso desse. Não vou citar nomes, né? Por favor. Mas o advogado não vai conseguir te defender. Não vai, né? Mas é muito interessante, porque a pessoa gerava resultado, muito boa, muito comprometida, primeiro a chegar, um dos últimos a sair, mas extremamente detratora da cultura que a dona queria gerar no negócio dela. Em última instância, a dona me perguntou, né? Lucas... E é uma dúvida, em que aspecto? Porque quando fala que chegava cedo, saía tarde, ela tá trabalhando muito. Né? Qual era o aspecto? Era entrega resultado do ponto de vista técnico. É aquela famosa frase do contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Se você puder guardar o sigilo ainda contando assim um pouco mais específico. Não, é show de bola, Ediene. E não se restringe só a esse caso, né? Já me vem à cabeça aqui pelo menos outros dois. Tudo muito recente. A pessoa boa cumpridora de tarefas. Então, o que tiver de tarefa para fazer, faz. Se precisar ficar até mais tarde, fica. Cumpre bem as tarefas. Mas quando surge qualquer ruído, ela destrói o ambiente inteiro. Né? Se precisar falar mal do colega, fala. Se precisar falar mal do cliente, inclusive fala também do cliente, mas nesse caso o mais relevante era ser detratora do ambiente e com alguns argumentos prontos que são top. Quando você olha, ambiente interno, alguns argumentos top, tipo assim, não, as pessoas acham que eu sou a filha da dona e tal, mas é só porque eu quero as coisas muito bem feitas. Aí beleza, aí você vai investigar, né? Até aí, top. Aí você vai investigar. Quando alguém fazia alguma coisa que ela achava que não estava certo, que não necessariamente estava errado, ela achava que não estava certo, ela saía falando mal dessa pessoa para todo mundo. Entendi. E expondo essa pessoa. E olha o problema, porque provavelmente essa pessoa tinha confiança do fundador. Exatamente. E tinha confiança do fundador. Porque era alguém de resultado. E aí tem uma questão de mostrar uma face para um e mostrar outra face para outro. Sim. Né? Então, obviamente que para o fundador era aquela face maquiada, linda, maravilhosa, e para o time era sem a máscara, né? Então, e aí basicamente a hostilidade, sabe? E aí uma outra coisa que a gente vê também desses detratores de cultura é mentira, né? Então não é o caso desse exemplo, mas questões de mentira, assim, é péssimo, sabe? Uma coisa que a gente vê muito. Então, distorce o argumento. E não é aquela mentira descarada, né? Aquela mentira, geralmente, meio que revestida de verdade, né? Então, tem vários aspectos verdadeiros e tem ali 2, 3 mentirosos que vêm basicamente para prejudicar. E no final das contas, o que eu percebo, e é uma coisa que a gente tem estudado muito na Protagonize, é que a formação de cultura, ela passa geralmente por 2 pilares, né? O pilar da intenção e o pilar da forma. Isso é bem legal. Essas pessoas que a gente considera detratoras de cultura, a gente tem um desafio muito grande, que a gente tem que fugir da forma. O que é a forma? É como eu me comunico, como eu expresso, como eu faço as coisas no dia a dia. E muitas das vezes isso a pessoa erra por falta de habilidade, por falta de conhecimento. E tem o outro lado que é da intenção. E aí na intenção, aí a gente tem um outro lado, que não está tão explícito geralmente. É isso que eu ia falar. Como que você capta a intenção da pessoa? É muito difícil. É muito difícil. Mas, no geral, a intenção, a gente vai conseguir verificar, e aí é um cuidado. A gente conseguir filtrar a forma, o que é falta de habilidade e conhecimento. Beleza, eu fui truculento porque eu não consigo controlar as minhas emoções, mas eu vou controlar as minhas emoções e vou ser diferente. Beleza. E tem o outro lado, que é o da intenção, que é, quando eu quero ser equilibrado, eu sou. Principalmente com pessoas mais poderosas do que eu aqui dentro. Ou pessoas que eu preciso. Mas quando é com pessoas que têm menos poder, meu irmão, eu arrebento elas.
O famoso duas caras, né? Que os duas caras, geralmente. Na frente de uma pessoa você é alguém, você é uma pessoa, e na frente de outra pessoa, em outro contexto, você é totalmente diferente, né? E a intenção, a gente vai vendo ela muito pelo que é dito nos cantos, sabe? Então, quando está exposto, tem um discurso e nos cantos tem outro. E aí o empresário, ele tem um desafio muito grande que ele... Eu não duvido da boa intenção, mas é muito fácil ele dar ouvidos aos cantos. O que é dar ouvido aos cantos, né? Não vou dar exemplo da Ediene, que ela jamais faria isso. Não sei, pode usar, não tem problema. Não, mas, exemplo, né? Mas vem a pessoa X trazer um fuxiquinho, sabe? Ei, doutor Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi lá na Copa pessoas XYZ matando o serviço, fazendo isso, fazendo aquilo. E o doutor Rodrigo, na melhor das intenções, achando que aquilo dali é elemento para ele ter uma gestão melhor. Ele dá ouvido, ele inclina para ele ouvir isso. Uhum. Esse é o melhor momento para pegar a intenção. A intenção dessa pessoa X que veio trazer a informação foi uma intenção para contribuir para aquelas pessoas e para o resultado do negócio, ou foi uma barganha? E o que é a barganha, né? Quando eu estou falando com você, eu estou ganhando proximidade, eu estou ganhando moral com o Dr. Rodrigo, para lá na frente eu cobrar essa moral de alguma maneira, seja com a promoção, seja com status, seja com o que for. Nessas horas a gente vai vendo a intenção, que é o que geralmente? Eu posso prejudicar os outros 2 ou 3 em detrimento do meu benefício individual. E aí uma sacada que eu gosto de trazer para esse empresário é: você precisa colocar essa pessoa como porta-voz da transformação. Uhum. Que ao invés de você reforçar, sempre que você vê alguma coisa de errado lá, você vem e traz para mim, sempre que você vê uma coisa de errado lá, você tenta resolver. E dá a dica para as pessoas. Pessoal, talvez estar aqui na Copa já há mais de 1 hora conversando não é a melhor forma da gente aplicar o nosso tempo. Claro, com jeitinho, entendendo que você está falando com pares, não com subordinados. Mas você ir muito no intuito de resolver e de contribuir com as pessoas e com a cultura do negócio. Uhum. Mas geralmente a pessoa pega essa informação torta e vai querer barganhar de alguma maneira com o detentor do poder, né, com o empresário, e ele cai igual um pato. Muitas reflexões, ou só disseminar problema, né? Também, às vezes, também só fazer conversa na rádio peão, contenda, gerar discórdia, também tem isso, né? Total. Porque às vezes ela não vai nem no superior, mas entre outros pares para ficar semeando discórdia e virar burburinho e tudo mais. Né? E por incrível que pareça, e falando até da psicologia, né? Isso também tem a ver com barganha. Uhum. Porque... De atenção? Será? Exatamente, de atenção. Porque quando eu chego para a Ediene para me falar mal do Rodrigo, de alguma maneira eu tô ganhando atenção, relevância. E é impressionante, né, cara, como pessoas atraem atenção falando mal, né, de outras, assim, né, ninguém, quando vai falar uma coisa legal, ninguém fala bem, assim, né, nossa, olha que legal, aconteceu tal coisa, ninguém é assim também, não vamos generalizar. Eu ia falar que na nossa não vamos cultura, generalizar. Eu ia falar assim, a nossa cultura, a gente se alegra, forte, né, uma cultura forte. Em alguns casos, né, mas assim, o ser humano tem essa inclinação, né, para realmente coisas que aconteçam. Assim se formaram as sociedades, os homens iam caçar e as mulheres ficavam fofocando, falando mal dos outros. Conversando. Mas eu quero até aproveitar o gancho antes de a gente ir para os outros tópicos. Mas isso, de alguma maneira, sabe, isso está no nosso DNA, né? Até o princípio de preservação da espécie, ele vem para falar disso, né? Que parte da nossa preservação passa pela derrota do outro. Então, o meu gene, ele tem que ser o mais forte, seja eu sendo mais forte ou o outro sendo mais fraco. Então, quando eu falo mal do outro, de alguma maneira eu estou reforçando que o outro é mais fraco do que eu. E aí, para mim, vem a sensação, assim, que uma cultura organizacional forte é trazer o senso de unidade forte, no sentido de não sou eu contra você, somos nós trabalhando para um bem comum. Tem um conceito que é até africano, né, que é o Ubuntu, né, que ele traz, né, muito esse eu sou porque nós somos.
né? E eu gosto muito de fazer um paralelo que é o nós por nós. Então, uma coisa que eu gosto muito de trazer quanto cultura, até lá da Protagonize, né? Lá fora, pessoal, falou mal de um, falou mal de todos, né? E aí é muito o papel do dono, né? Então, o dono, ele também... Precisa ser exemplo disso. O bom líder tem que defender o time. E aí já vou deixar uma pergunta. A cultura, ela é reflexo do comportamento do líder fundador ou não? Ela pode ser, né? E é bom que tenha uma coerência alta. Mas quando a gente olha para as empresas, tem muitas fases empresariais, né? Então, até um tema que a gente já discutiu aqui algumas vezes, mas fases empresariais. Os primeiros níveis empresariais, até a empresa tem ali 30, 40 colaboradores, está todo mundo no mesmo local, é muito forte o DNA do líder, né? Então, o que o fundador ele repassa muita coisa. Mas conforme essa empresa ela vai crescendo, então uma empresa de 30, 40 colaboradores, é comum ela ter outros 5 líderes. Então já estamos falando de 6 formadores de comportamento. Já vai começando a ficar difícil, né, de ser um reflexo real e verdadeiro. Mas esse dono que ele continua tomando as decisões do negócio, o que é certo, o que é errado, quem é promovido, quem é demitido, quem recebe elogios, quem recebe críticas, ele tende a perpetuar a identidade dele por muito tempo. Mas o grande desafio é ele estar controlando isso e participando de muitas coisas dentro do negócio, né? E aí a gente vai falar de exemplo, né? E aí a gente pode tocar tanto na parte de cultura quanto em qualquer outra parte comportamental. O bom líder é o líder que ele dá exemplo. Ele tem que ser perfeito? Jamais ninguém é. Mas ele tem que ser coerente. Sim. Então, minimamente o que ele prega, ele faz, né? E aí, quanto cultura, não dá para eu querer que o time tenha uma cultura de desenvolvimento se eu não me desenvolvo. Fica muito difícil, é incoerente. Mas eu tenho alguns exemplos, isso é legal, de fundadores que não têm o ensino médio e ele conseguiu disseminar dentro do negócio a cultura de desenvolvimento contínuo, de que as pessoas, as lideranças dele, todo mundo estuda, faz graduação, pós-graduação e tudo mais. Se você me perguntar, Lucas, é mais fácil ou mais difícil fazer uma cultura onde o dono não é exemplo em tudo? Eu vou te falar com tranquilidade. É mais difícil. Agora, é possível ou é impossível? É totalmente possível. Mesmo o dono não sendo exemplo em tudo, ele consegue sim disseminar aspectos culturais que não necessariamente ele tem. Alguns, né? Porque eu acho que uma boa parte da cultura, ela vem também na decisão do dia a dia. Então, por exemplo, se a gente está falando de um valor ético, reto e tudo mais, né? Então, assim, se ele coloca na parede que ele é uma empresa que preza pela verdade, que preza pela ética, e no dia a dia ele dissemina coisas diferentes disso, eu acho que aí é difícil, né? Isso é muito bom, Rodrigo, porque tem vários aspectos da cultura, né? Uhum. Então, tem um aspecto da cultura que são comportamentos aprendidos, né? E tem outro aspecto que está muito relacionado ao caráter mesmo, sabe? Então, quando a gente vem para os aspectos de caráter, então, credibilidade, ética e todas as questões aí próximas disso, realmente eu não conheço uma empresa que fazia um monte de falcatrua sem colaboradores que fazem falcatrua, né? Até porque o CNPJ no final do dia vai ser a soma dos CPFs. E se eu faço falcatrua, eu aprendo que para mim vencer no negócio eu tenho que fazer falcatrua com outro, consequentemente... Essa é a cultura. Essa é a cultura. E quando eu precisar puxar o tapete do outro, sacanear meu chefe, sacanear meu par, eu vou sacanear porque é o meu modus operandi, né? Que eu entendi que no negócio a gente vence dessa maneira. Mas aí tem um outro aspecto, tiramos do caráter, tem um outro aspecto de comportamentos, né? E aí, não é mais fácil, é mais difícil, mas em muitos comportamentos, a gente consegue sim forjar comportamentos que o líder, que o fundador não tem, né? É comum? Não. É difícil?
né? Principalmente na questão de estudo, né? Que aqui na região, muitos dos fundadores, eles cresceram muito, né? Então, os donos de indústrias, os donos de grandes empresas aqui da região, não têm o ensino médio. Mas com o tempo eles perceberam, cara, eu posso não ter, mas meu time tem que ter. E aí o que eles fizeram? Contrataram 2, 3 pessoas que tinham formação, que tinham um bom nível de conhecimento. Para virar referência nisso, né? Para virar referência. Até porque, às vezes, também cada um no seu tempo, né? Às vezes, esses fundadores, na época, o ensino superior não era algo, enfim, que era tão relevante assim, ou que fazia uma diferença, né? Às vezes era algo muito mais do prático ali, do dia a dia, né? E, enfim, a inteligência, o raciocínio não tá ligado a isso, né? De jeito nenhum. Mas... Um ponto relevante, tá, Rodrigo? Até pra gente não passar um entendimento dúbio. Apesar dele não ser, é algo que tá muito constante no dialeto dele, no dia a dia. Ele cobra isso. Ele cobra isso. Não pode ser uma coisa que ele ignora também, né? Exatamente. Ou indiferente pra ele. Não, então Porque é vai algo... desmotivar quem tem essa ambição e às vezes a pessoa não vai ficar ali também, né? Sim. Porque tem esse ponto, né, da cultura, que a cultura, ela... repele pessoas que de fato não vão se encaixar ali, mas ela também precisa absorver pessoas boas. E ela recompensa, né? E recompensar. Ela tem que recompensar as pessoas que estão fazendo aquilo que o negócio intencionalmente quer que seja replicado. Na psicologia, talvez vocês já ouviram falar, o Skinner. Já ouviram falar desse nome, não? Não. O Skinner, ele fundou uma das principais abordagens que tem, que é o behaviorismo, que ele é a teoria comportamental. Que é aquela teoria que ela explica sobre reforço e punição. Isso a gente conhece bem. O TCC a TCC veio depois dela, né? Ela compete muito com a psicanálise, né? Como lá na origem da psicologia, né? Como duas vertentes aí que fundaram muito das outras várias teorias que tem dentro da psicologia. O legal do Skinner é que ele traz que todo comportamento humano ele passa por três pilares fundamentais, que é a nossa busca por água, comida e sexo. Dentro desses 3 pilares, ele vem para falar dos reforços e punidores, e os reforços sejam eles positivos ou negativos, né? Então, reforço positivo. A gente está caminhando já há 3 anos e meio, e o Rodrigo vira para mim e fala, Lucas, se esse ano a gente bater meta, eu vou dobrar o nosso contrato. Meu irmão... Indireta, Rodrigo. Meu irmão... Você vai estar super parceiro daí, né? Nossa, o que for necessário fazer, a gente vai fazer, né? É um reforço positivo, né? A gente pode vir para o ambiente dos colaboradores, né? Então, combinar uma meta no final do mês. Assim como a gente combinou um monte de coisas aqui com o time, a gente percebe que na hora o olho brilha e a pessoa vai lá e faz muito mais e melhor. E tem também os reforços negativos, que eu quero que a pessoa aumente um comportamento eu retirando algo. Então, e não necessariamente algo positivo, tá? Então, eu vou querer que as pessoas elas sejam mais pontuais, talvez, que elas produzam mais, eu vou tirar o lanche da copa. É ruim, né? Mas é positivo porque eu tô tirando algo. E beleza. E tem os punidores, né? E aí na parte de punição, aí é muito mais fácil da gente associar. Era lá na nossa época de criança, quando a nossa mãe vinha e batia na gente pra gente reduzir um comportamento. Em resumo, o que o Skinner ele traz, que muito dos nossos comportamentos, aí ele falando da vida, mas a gente pode associar para as empresas, muito dos nossos comportamentos eles vão partir desses 2 princípios, reforços e punidores. Dentro dos reforços empresariais, a gente precisa ter muita clareza o que nós queremos que se repita e quais comportamentos nós queremos que as pessoas tenham aqui dentro. Quando isso acontece, eu trago um reforço positivo e nesse reforço positivo eu faço esse reforço ecoar para os outros setores. Eu não deixo isso quieto só na minha sala, num feedback individual com a pessoa. E eu falo para as pessoas, quem aqui quiser ter sucesso ao meu lado vai ter comportamentos similares a esse que aconteceu essa semana. E eu deixo as pessoas saberem disso. Quem quiser ter o contrato dobrado,
bata a meta, Tem que bater a meta. que vai ter o contrato dobrado. Deixa isso muito, muito claro e evidente. Do outro lado, comportamentos inadequados, a gente precisa passar uma mensagem muito parecida. Na indústria, que é uma das minhas escolas, né, falando de RH, tem um termo que a gente usa muito, que é o boi de piranha. Ah, sim. Né? Conhece boi de piranha? Eu já aprendi com você. Já. Esse termo aí é um pouco antigo pra mim. Foi boi de piranha. Eu não sabia, aprendi Esse com você. daí é dos anciões, né? E que basicamente é quando você tem um comportamento ruim, negativo, que você precisa passar uma mensagem, você passa a mensagem para aquele colaborador que vai gerar menos impacto na estrutura, de forma intencional, você tira ele do negócio e passa a mensagem para os demais, de forma muito indireta, muito ética, muito cuidadosa, para as pessoas entenderem, a partir de hoje, esse tipo de comportamento a gente não aceita mais aqui. O problema que eu vejo nas empresas, Ediene, esse caso que eu te falei da semana passada, o maior salário da empresa era de quem? Da pessoa que foi desligada, provavelmente. Da pessoa que foi desligada. Uhum. Essa pessoa era líder, encarregada e tal? Não. Mas ela foi tendo ascensões profissionais lá dentro, reajustes e tal, por um nível de entrega, pelo trabalho bem feito, para retenção. E o porquê que o empresário ele segura isso? Porque era muito óbvio para a dona, inclusive, que essa pessoa ela era uma detratora. Mas hoje em dia a gente tem um problema enorme na nossa região, que é a falta de mão de obra qualificada. Eu não estou falando qualificada de super estudada e tal, que tem qualidade para entrar no nosso negócio e contribuir com o nosso resultado. Isso tem feito com que o empresário, no final do dia, ele esteja refém de 2, 3. E quando ele está refém de 2, 3, ele aceita aquilo que ele não concorda. Porque essa empresária ela não concordava com o que acontecia. Ela via de forma indireta, fazia uma vista grossa. Porque também, né, se eu cobrar tudo, como que eu vou fazer? Eu vou andar sozinho? E também dificuldade, às vezes, tomar algumas decisões difíceis, né? Eu fico lembrando sempre, Rodrigo, desde o início ali, né, quando a gente começou, e eu cheguei também no início, né, quando tudo era mato, né, da MBT, como dizem, você falava muito sobre perenidade, né, sobre se permanecer para além das pessoas, né, para além dos fundadores. E naquela época, a gente éramos todos assim jovens no sentido assim de os sócios de serviço hoje eu digo, né? Não conhecia muito até sobre o mundo corporativo e tudo mais. E a gente comprou esse sonho seu, assim, né? Dessa ideia do que você mostrava pra gente que fazia sentido. Naquele momento, você já entendia a importância de ter uma cultura forte? Você já vinha de um lugar onde você via isso acontecer e você queria criar isso de forma intencional, ou foi uma coisa mais inconsciente da MBT, apesar de hoje saber que ela é muito forte, mas lá no início, como aconteceu pra você? Eu parei, na verdade eu tava filosofando um pouco nesse cultura forte, sabe? Enquanto vocês estavam falando, porque assim, a cultura forte, será que ela é boa ou ruim? Só o forte? Né? Significa que quando a gente fala que tal lugar tem uma cultura forte, isso é bom ou ruim? Depende, né? Eu tava um pouco preso nisso, assim, pensando, acho que depende, mas depois a gente pode voltar para isso. Eu acho. O Lucas vai ter muitos conceitos da psicologia para ajudar, depois a gente pode voltar para isso para não cortar a sua pergunta, mas no caso, Ediene, lá atrás, assim, quando a gente começou a estruturar, né, a MBT, na época, assim, eu lia bastante sobre atração e retenção de talentos, né? Porque, como o Lucas falou, né? Está numa região que mão de obra qualificada é escasso, é difícil. Acho que em todo o país isso vem ficando cada vez mais difícil, mas se nos grandes centros, né, já é difícil onde tem uma formação técnica maior, imagine nas áreas periféricas do país, né, região norte, região nordeste. Então, era uma preocupação minha, assim, essa qualidade técnica, como atrair talentos e reter talentos. Então, na época, há 10 anos atrás e tal, quando a gente começou com o projeto, era algo que eu me dedicava bastante, assim, a esse estudo. E na prestação de serviço,
um grande desafio que a gente tem é a barreira de entrada é muito baixa. Né? Então, geralmente todas as áreas de prestação de serviço, né? Quando a gente fala em advocacia, contabilidade, medicina, consultoria, né? Tem uma dificuldade de empreender nessas áreas porque a barreira de entrada é baixa. A barreira de entrada no sentido que eu falo é um profissional que forma ou um profissional ali com alguns anos de experiência, ele pode sair e abrir seu próprio negócio sem fazer um investimento muito alto. Né? É diferente de outros ramos de negócio que você é um funcionário lá dentro, mas que para você montar aquele negócio, uma indústria, por exemplo, uma loja de varejo, de atacado, para você montar é mais difícil, né? Você fala assim, poxa, eu tô aqui hoje como, sei lá, gerente, vou sair e abrir a minha, porque eu não concordo. Poxa, é complicado, demanda investimento, enfim. Então, na prestação de serviço, o atrair e o reter ele é mais difícil, por causa dessa barreira de entrada, né? Então, e até hoje, né, a gente tem esses desafios. Esse desafio, eu acho que ele não acaba nunca, ele é um desafio eterno, né? Então, eu sempre pensei em, primeiro, para eu atrair um talento, a gente precisa ter diferenciais aqui. Por que alguém como a Ediene, alguém como o Caio, enfim, comecei a falar nomes agora, tem que citar todo mundo, me ferrei, né? Enfim, tem 35 nomes para você 35 nomes, falar, vamos parar por aqui. Coloca as letrinhas. Porque alguém como os bons profissionais que nós temos aqui viriam trabalhar? Essa era a minha primeira grande pergunta, né? E aí eu comecei a entender essa questão de cultura realmente. E aí a gente entra muito nessa cultura do desenvolvimento profissional, que eu acho que foi o primeiro chamariz para a gente conseguir atrair os talentos que nós tínhamos na época e que nós temos hoje. Então, sempre foi, né, um valor muito caro para nós e algo que a gente pratica muito no dia a dia de excelência técnica, estudar, fazer o certo, se aprofundar naquilo que a gente está fazendo, né, se entregar realmente àquilo e não simplesmente fazer por fazer. Então, no início, a gente fez questão de comunicar muito isso, muito claro para as pessoas que estavam. Eu acho que deu certo, né? Com certeza deu. É o desenvolvimento contínuo, desenvolvimento contínuo, de realmente você sempre estar se aperfeiçoando tecnicamente, né? E estar evoluindo. E para mim, nesse aspecto aqui, talvez, não sei qual o motivo, mas o exemplo dos sócios fundadores é essencial. Sim. E aí, cascateando, né, hoje, dos demais sócios, líderes, você entender que não existe uma linha de chegada, né, em termos de aprendizado, né, que tá todo mundo, cada um ali no seu degrau e buscando se desenvolver, que o crescimento da MBT tem relação com cada um ocupar o seu degrau e buscar o próximo, é essencial, de fato. Porque se a gente não tivesse esse exemplo, a cultura, né, disso, o hábito criado, um valor, seria difícil, né, perpetuar isso. Então, farol, né? E aí, nisso eu acho que é muito legal empreender, seja empreender, ou seja ser pai, né? Eu acho legal isso porque te força a ser uma pessoa melhor. Então, uma das coisas que eu gosto da MBT, de estar à frente e também tudo que você está à frente, você vira referência. Isso pode ser muito bom ou muito ruim, né? O que eu gosto, por exemplo, para o meu perfil, que me desafia a ser uma pessoa melhor. Então, me impulsiona, né? Funciona como uma mola propulsora para aquilo que a gente estava falando, né? Continuar se desenvolvendo para passar esse exemplo para os demais e os demais olharem e falar, poxa, o Rodrigo tem tantos anos de formado e está sempre fazendo um curso, está sempre aprimorando, está sempre inconformado e buscando coisas novas. Então, esse espírito que eu tento levar para todo mundo, né? Que foi o primeiro espírito de atração, né? Aí, retenção, vem a questão do pertencimento. Porque, no meu ponto de vista, né, é muito difícil, eu sempre falo, né, que o escritório é a ponte de sucesso individual de cada um.
Então, isso tem que estar no horizonte, né? O escritório, ele tem que ser a ponte de sucesso individual de cada um, e cada um tem ali as suas ambições, cada um tem a sua... pensa na sua trajetória profissional, e o escritório tem que ser essa ponte, né, de sucesso. E aí, uma das coisas que eu sempre penso é, uma pessoa com talento, uma pessoa diferenciada, uma estrela, geralmente ela vai querer ter o negócio dela, né? Ainda mais quando a barreira de entrada é baixa, que é aquilo que eu estava falando. Então eu sempre pensei e falei, poxa, como que alguém com talento, primeiro ele vem, e aí ele vai ser atraído por causa dessa evolução, desse ambiente e tudo mais. Só que depois que ele ficar aqui algum tempo, se ele não tiver essa visão de futuro, de crescimento e de pertencer realmente ao escritório e achar que esse é um escritório do Rodrigo, do Ivan, da Mara, ele vai querer sair e abrir o dele, talvez, né? Essas estrelas. Então eu sempre pensei nisso também, que o pertencimento, ele é um valor para a retenção de talentos. Porque aí o talento ele vai olhar para a cultura e vai se enxergar como parte do negócio, e que não é um negócio do Rodrigo, né? Isso é um negócio que eu faço parte e que eu tenho aqui toda uma visão de futuro para estar na sociedade, né? Para estar junto, para estar sentando na mesa do conselho, para estar tomando decisões estratégicas. Não é só o Rodrigo que toma as decisões estratégicas, a gente implantou governança, tem um conselho. Então, eu consigo vislumbrar, né, essa trilha. Eu acho que é legal isso, assim, dentro da cultura nossa, né, e das empresas que estão crescendo exponencialmente, ter muito claro essa trilha. E me parece que passa muito por ter essa trilha de carreira, a possibilidade de acessar um grau de sociedade, e o principal, que é tomar as decisões junto, que não seja só uma sociedade de fachada, né? Sim, exato. Então, falando de pertencimento, muito legal. É viver a realidade, né? A gente sempre fala, né? O Lucas sempre fala que cultura, né? Um conjunto de comportamentos, hábitos ali que mostra como você se coloca, né? Naquele ambiente. E não adianta você escrever valores e eles serem valores só de parede. Você precisa de evidências daquilo que acontece realmente na prática, né? E é no dia a dia que isso se comprova, né? Porque escrever na parede é fácil, né? Agora, quando você tem que tomar uma decisão com base naquele valor e realmente gerar aquela evidência, é aí que aquilo se prova, né? E dói o estômago, gente. Então, assim, no geral, né? Quais decisões que mais nos aproximam da cultura que a gente quer? Em indústria é muita advertência, mas no comércio geral, seja varejo, seja serviços, empresas menores, é cortar na carne, né? Então, claro, é o feedback duro, difícil, constrangedor, mas no final das contas, o desligamento fala muito. E é muito difícil desligar, né? Então, dentro da minha jornada, foram algumas dezenas de desligamentos. Nenhum foi fácil, né? É gostoso, hoje eu vou fazer um desligamento. Nenhum. Claro que eu já tento sair de casa entendendo, né? Vou contribuir para algo maior. E a sua pergunta foi muito boa para o Rodrigo, porque eu percebo que muito da decisão que a gente passa, seja decisões erradas, seja decisões certas, mas elas passam por um valor, inclusive, que fiz questão de colocar lá na Protagonize, que é o valor olhar para o futuro. É uma coisa que o Rodrigo fala bastante, né? Que é a nossa capacidade de adiar a recompensa. Por que a gente aceita coisas que nós não acreditamos, né? Por que a gente aceita comportamentos que nós não acreditamos no nosso negócio? Passa muito por a gente querer adiar o problema daquilo ou adiantar uma recompensa, que é o quê, né? Cara, se eu desligar essa pessoa, ou se eu dar um feedback negativo e ela não gostar e ela pedir para sair, pensando, né, em casos extremos, eu vou ter tanto problema agora que é melhor eu colocar uma coberta aqui e eu adio esse problema e depois a gente vê. Talvez os astros se alinham e esse problema se resolve. Só que você já tomou uma decisão, né, quando você faz isso, né? Eu gosto, quando eu tenho uma decisão difícil para tomar e tudo mais, eu fico pensando, poxa, a inércia aqui já é uma decisão e isso vai comunicar, né? A falta de decisão. É claro que pro meu perfil mais colérico eu quero decidir tudo em 2 minutos,
mas agora já amadurecendo um pouco mais, mas tem coisas que você não pode também deixar amadurecer tanto, né? Senão você perde a mão e aquilo vai só se criando, né? Rodrigo, teve um aprendizado que eu tive. João Trivelato, o nome dele, foi, né, o CEO lá da Big Sal, né, porque eu trabalhei lá. E uma das vezes, né, que ele veio falar para mim assim, um feedback bem bonitinho, né, de uma questão que a gente tinha feito lá. Ele virou e falou: Lucas, não esquece nunca disso. Às vezes não parece, mas tá todo mundo vendo o que a gente tá fazendo. E ele veio me dar um feedback justamente de algo que eu jurava que ninguém tinha visto, né? E aí, quando ele trouxe isso, me ancorou. Cara, tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo a decisão que a gente toma e todo mundo vendo a decisão que a gente não toma. Todo mundo vendo o prazo que a gente ignora, todo mundo vendo o cliente que a gente toca de qualquer jeito, todo mundo vendo os feedbacks que nós damos, enfim, tá todo mundo vendo tudo, né? E para alguns vai ter um significado, para outros vai ter outros. E todo mundo, no final das contas, vai tirando suas conclusões e percebendo o que é certo, o que é errado aqui, e formando a cultura, né? Que no final das contas vai ser a partir de comportamentos que vêm de cima para baixo, seja do que nós fazemos ou do que nós ignoramos. Mas sempre vem de cima para baixo. Sim. Muito bom. Quando o Rodrigo estava falando, né, e o Lucas também, eu fiquei lembrando de alguns momentos assim bem significativos que retrataram muito a nossa cultura. E teve um momento específico que o nosso valor de integridade, transparência e time forte ficou muito evidente. A gente estava sendo, enfim, levantaram situações, né, sobre a nossa conduta ética, e foi muito bonito ver quanto houve união do escritório, dos setores, e ninguém em momento nenhum questionou a ética. Tava todo mundo junto para mostrar que não tinha nada de errado naquela situação, desde do sócio ao estagiário. Porque realmente é algo forte. Mas aí a gente volta lá na questão do exemplo, né? Se na biografia dos sócios de capital, principalmente sócios fundadores, né, se tem algum risco, alguma mancha, talvez na cabeça das pessoas ficaria: cara, o que eu sei é isso, mas talvez tem coisas que eu não sei. Então, uma coisa é eu deixar de acusar, outra coisa totalmente diferente é eu defender. E uma coisa legal que vocês tiveram é que todo mundo se mobilizou para defender, né? Sim. Então isso mostra muito, inclusive, essa importância, né? Dessa coerência entre os donos, não, que fazem, para que no final do dia isso reverbere nessa defesa, né, comunitária das pessoas, né? Sim. É que é algo tão sutil no dia a dia, né, que se forma de forma tão sutil, que quando acontece esses momentos assim, né, e ali nessa situação uma visão positiva realmente de algo que era bom, né, a gente também pode ter situações de coisas que não são tão boas, mas que fica muito claro, né, e que dá aquele sentimento. Acredito que o Rodrigo, né, o nome dele estava envolvido, né, também na situação, fica aquela sensação assim, eu tô fazendo certo, né? Sim. Não, é muito legal isso. Eu acho que cultura forte tem a ver com isso, né? Quando você precisa testar a cultura em situações complicadas, isso que é a cultura forte, né? Quando realmente você vê o time agindo de forma uníssona ali, todo mundo junto, todo mundo ancorado no mesmo valor. Eu entendo que cultura forte é isso, assim, quando ela é testada e colocada à prova, ela acontece na prática, né? No dia a dia, você evidencia isso. E eu acho que cultura fraca, pensando no inverso, é quando você tem só ali no papel, né? E quando ela é colocada à prova, é morno, né? Você não vê aquilo realmente acontecendo no dia a dia, né? Não foi pro coração, né? Não foi pro coração, né? Tem, enfim, né? Uma empresa que eu conheci, não foi aqui, foi lá do outro lado do mundo. Japão. Lá do Japão, né? Lá os orientais. Quando eu entrei na empresa, falando, né, do que tá escrito e que não tá, né? Quando eu entrei na empresa e tal, e tudo na parede, sabe? Frases de efeito, frases bonitas e tudo muito legal, sabe? E eu fui falar, né, com alta gestão e tudo mais, quem me convidou, e ele foi trazer das dores que o negócio estava passando, né? E você via nitidamente um disparate gigantesco
entre o que estava na parede e os comportamentos, principalmente aqueles comportamentos de bastidores, né? Então, aquelas reuniões fechadas que dos piores comportamentos apareciam. E eu acho que isso representa muito, né? Essa questão de cultura que, óbvio, os artefatos, eles ajudam, e ajudam muito. Mas eles por si só, o papel, a parede, a tinta, aceita tudo. Aqui a gente tá até sem artefato, né, Lucas? A gente tá... Inclusive... Aqui tá tanto no coração a cultura e os valores que a gente tá... Eu só não vou falar que não precisou, né? A consultoria já tá falando faz tempo para ter artefatos e a gente tá... Mas assim, também não adianta ter o artefato e não ter coerência. E aquilo né? não acontecer, né? E uma outra coisa que está super em alta, né, falando de cultura, são os eventos de cultura, né? Então, pega, mobiliza todo mundo, faz grito de guerra, não sei o quê. E tem que cuidar muito, porque cultura ela não começa nisso. Então, eu ia te falar, eu não gosto muito disso, Lucas, assim, eu acho muito coach, mas eu vejo que é uma coisa que vocês fazem no dia a dia, né? Do lado psicológico e tal, Ou é muito sobre o DNA do negócio também, sobre o tipo a manter energia alta e tal. Deixa eu falar pra audiência, né? Ele não faz aqueles tipos de pra começar, não, né? Pra começar, é um pouco mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Na verdade, ele começou com o pé esquerdo, né, Jenny? Não, é porque o Rodrigo é colérico, ele é sincero, né? Então ele falou assim, ó, pra mim eu acho que não faz mais sentido, mas eu vou te dar a abertura pra explicar. Exato. Porque... Eu vou te dar a abertura pra explicar. Mas o problema não é esse não, ele pode discordar, mas o que não pode é me chamar de coach. Mas tem um coach bom, Coloca outro adjetivo, brincadeira. O adjetivo ficou ruim hoje em dia, né? Ficou ruim. Não, mas brincadeira. O que acontece, né? Essa questão, ela faz parte dos artefatos, né? Então, e vai muito mesmo do DNA do negócio, que é característico. Poucos clientes a gente faz isso, na verdade. Até somos cobrados para fazer mais, né? Mas, por exemplo, lá na Protagonize mesmo, né? O que nós fazemos, né? Nós temos, dentro de casa, temos um grito de guerra, que é o Voa Protagonistas. E qual que é o intuito? É fazer o grito de guerra para tirar o leão de dentro de você e tal? Não. O objetivo principal é você começar a despertar dentro das pessoas ali o intuito de fazer com que o outro seja o melhor que ele pode ser, porque está casado com o nosso propósito, que é despertar o máximo potencial em empresas e pessoas. Então não é o grito de guerra pelo grito de guerra, né? É o que isso vai simbolizar de última instância. Dos valores, né? Então lá a gente tem 6 valores. E todos os feedbacks que nós vamos dar, sejam coletivos, para ou uma correção de rota coletiva, ou um elogio coletivo, ou os feedbacks individuais, a gente, mesmo fora de ciclo de avaliação de desempenho, a gente associa a um feedback, a um valor. Então, vocês aqui têm os 4 valores de vocês, e um dos valores é o time forte. Estou tendo problema de fofoca. O que eu vou fazer? Vou falar, nossa, é feio fofocar, que ruim, que inadequado? Não, eu vou falar, esse comportamento, ele é inadequado porque ele fere um princípio do negócio, da instituição. Eu não vou nem colocar o meu nome no meio da conversa. Transcende, né? Transcende as pessoas. O indivíduo. Isso aí. E aí, quando você vem para esses eventos, né? Os eventos, rituais e tudo mais, é muito para você fortalecer o que são marcos do negócio, o que são esses elementos que transcendem o indivíduo e devem ser elementos comunitários, né? E isso vai forjando qual que é o nosso certo, qual que é o errado. Qual é o problema? Quando vira forçado. Então, ninguém aqui quer o bem de ninguém e você está forçando a pessoa a ir lá e bater na mão, voa protagonista. Aí eu dou risada aqui nas costas, quero que você... Não, aí você vai ter problema mesmo. Os eventos de cultura, quando vira algo muito espetaculoso, mas aí quando chega na segunda-feira na empresa, ninguém vive nada daquilo. E começando, inclusive, pela alta gestão, pelos líderes intermediários, passando pelos líderes intermediários e vindo, por fim, para os comportamentos diários. Você realmente vai só jogar dinheiro fora. Sim. Sabe? Agora, principalmente no caso de vocês aqui, que vocês já têm uma coerência muito forte, e ir lá e fazer, colocar
valores, ideais, né? E ideais é bacana isso, né? Porque os ideais, eles não são, nem sempre eles são realizáveis, né? Então, a ética, a credibilidade, o desenvolvimento contínuo, ele passa por um pouquinho de utopia, né? Então, o inconformismo com o status quo, né? Não tem linha de chegada, né? Não tem linha de chegada, sempre né? Então, às vezes, esses ideais é legal de você colocar na parede como algo para ancorar a pessoa, né? Para você começar a forjar a estrutura de crenças dela, para ela entender, nossa, óbvio que o certo é esse. Óbvio que o certo é eu entrar num ambiente de trabalho e eu desejar que o meu colega ele voe e ele chegue no mais alto que ele pode. Óbvio que é isso. E é internalizar muito pensando para quem vem depois de nós. Porque às vezes a gente enxerga a cultura em nós, em quem está muito próximo, e quando a gente começa a crescer, às vezes esses símbolos, esses significados que para aquela pessoa vai fazer o sentido e ela vai internalizar, né? Sim. É nossa dificuldade de tirar os nossos óculos, né, do jeito que a gente enxerga, para tentar ver como aquela pessoa que está entrando agora, 9 anos depois, ela vai conseguir internalizar a cultura do escritório. Sim. E o desafio é isso ser rápido, né? Porque a gente não tem mais 9 anos para ensinar a próxima pessoa, né? Essa pessoa tem que chegar e em poucos meses ela já tá... tem que ser rápida. Né? Gente, eu já recebi uns 3 alertas aqui que a gente já passou de 1 hora. Eu acho que a gente poderia gravar horas, mas a gente vai caminhar agora para o final. Eu acho que foi realmente... É um tema leve, assim, de certa forma, que parece que a gente nem vê o tempo passar, né? E a gente sabe que tem muito para agregar, assim, com a experiência, né? Por mais que seja pouca, né? Assim, olhar para uma empresa de 9, 10 anos, pode ser muito para alguns, pouco para outros, mas tem uma trajetória, né? Então, a gente sabe que nosso propósito é contribuir realmente com o desenvolvimento do Estado também, a gente tem essa preocupação. Então, acho que temas como esse são, de fato, muito relevantes, assim, transcende, né? Transcende a própria advocacia, transcende a consultoria e é aquilo que traz um propósito, né? E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final sobre esse tema, para a gente caminhar para o encerramento. Pode começar com o Lucas? Vamos lá. Assim, muito boa a sua fala, Ed, porque a questão de cultura, ela realmente tem que transcender o indivíduo, né? E para mim a melhor forma de transcender o indivíduo é através da liderança, né? A gente acabou nem conseguindo falar tanto, né, de geração, liderança, cultura forte, cultura fraca. A gente vai fazer outro. Tinha bons assuntos. Esse tema de geração é muito legal. É um tema forte. Mas dentro disso, o que eu percebo que para a formação de cultura e cultura boa, a gente precisa cada vez mais de lideranças fortes, né? E tem aquele conceito, né, da liderança autoritária e da liderança com autoridade, né? A gente precisa de lideranças com autoridade, né? Lideranças que guiem as pessoas para um lugar melhor. Lideranças que cheguem no ambiente e mude o ponteiro. Lideranças que façam com que o ambiente ao redor ele seja o melhor que ele pode e que as pessoas elas se tornem melhores através dessa liderança. Aqui dentro vocês têm bons exemplos, né? Então, e parabéns pela jornada de vocês, né? Acho Obrigado. que é uma jornada muito bonita, muito bacana, muito marcante. E a gente precisa, quanto região, fortalecer isso, né? Então, fortalecer que precisamos de bons líderes fortes, que vão fazer com que as pessoas elas se tornem melhores também, porque no fim do dia, a empresa, o trabalho não pode ser só pelo CNPJ, só pelo lucro, o trabalho... Fim de si mesmo, né? Não tem Exatamente. Não pode ser só pelo salário, pelo bônus, mas tem que ser para a gente tornar as pessoas ao lado o melhor que elas podem ser, os nossos clientes o mais satisfeitos que eles possam estar e o nosso produto fim, né? O melhor que ele pode ser. E isso passa muito pelo um DNA, né? Que é dessa liderança, seja ela na alta gestão, na gestão intermediária, na gestão operacional. Nós precisamos de pessoas boas. Acho que é uma das bandeiras importantes para a gente levantar e que canais como esse vocês sempre reforcem isso e que vai contribuir com certeza para outras pessoas serem pessoas melhores, líderes melhores e contribuir para a nossa região ser o melhor que ela pode ser. Muito bom, Lucas. Rodrigo. Eu estava pensando aqui enquanto o Lucas falava, eu tenho a impressão que em serviços a cultura é um dos temas
mais relevantes, assim, mais importantes no dia a dia. Porque quando o Lucas fala em produto final, por exemplo, né? O produto final no serviço, ele é a pessoa no fim do dia, né? A gente não tem um produto palpável ali, né? Então, na prestação de serviço, na advocacia, por exemplo, a entrega, ela tá muito vinculada à pessoa. É por isso que aqui na MBT, assim, a gente se preocupa muito com a cultura e com o desenvolvimento dessas pessoas, né? Com o desenvolvimento, seja profissional, seja pessoal, a formação humana, né? Quando o Lucas fala de liderança, assim... eu vejo que o papel da liderança na formação, claro, né, é muito importante, mas uma liderança virtuosa, né? A questão de ser autoritário, né, ou com autoridade, tem que ser uma autoridade, mas tem que ser virtuosa, né? Porque senão as pessoas vão estar inclinadas a fazer coisas erradas, a buscar atalhos e tudo mais. Então, sempre que a gente se preocupa aqui é que todos os líderes, eles estejam atentos a essa formação humana, a essa formação virtuosa, para que eles sejam bons líderes, sempre focado na evolução da pessoa, na evolução do próximo, né? E se alegrar, se contentar com a evolução do próximo. Acho que o recado que eu gostaria de dar é isso, assim, para nossa audiência, para quem nos ouve, é se preocupar realmente, verdadeiramente com a cultura do negócio, né? Entender que com pessoas melhores no time, tudo vai funcionar melhor, né? A qualidade do serviço vai ser melhor. Então, hoje, em época de IA, né, que a gente fala tanto de... será que as pessoas vão ser importantes ou não para os negócios? O AI está dominando, vai entregar tudo, e agora, né? Então eu vejo que cada vez mais nós temos que nos preocupar realmente com a formação humana, com as pessoas, porque a gente vive num mundo que toda semana é uma novidade, né? E acho que a gente vai ter que ressignificar muitas coisas daqui para frente. Então, o tempo de contato, comunicação, são coisas que a gente precisa realmente se atentar, se preocupar e cuidar no dia a dia. Perfeito, gente. Só para não deixar uma bola pingando, o Rodrigo trouxe essa questão de serviços, né? E se vocês pensarem em quem vocês consomem, compram coisas aqui da região, que vende produtos, vocês muitas das vezes estão comprando muito mais pelo serviço que pelo produto. Sejam lojas, inclusive... Também o valor percebido, né? Hoje em dia está muito forte, até porque, né, se for preço por preço, a gente compra na internet e está chegando em uma semana, né? E geralmente mais barato. Dos clientes que a gente tem percorrido, que tem produto relacionado, a bandeira desse cliente, e ele já percebeu isso, antes até da nossa entrada, ele nos procura porque ele precisa de um time mais aculturado. Um time que faz as coisas com a excelência que ele acredita, que tem um atendimento diferenciado, que tem uma prestação de serviço de excelência, né? Então, é uma mudança do mercado, você trouxe a gente ressignificar pela IA, mas o varejo como um todo ele já está tendo que ressignificar enormemente por conta dessa questão logística do e-commerce que aproximou muito. Sim, né? No final das contas, tudo é sobre pessoas, tudo né? é pessoas. Gente, eu aprendi e aprendo muito com vocês. Tenho certeza que quem escutar esse podcast também vai conseguir aprender muito. E agradeço mesmo a participação. Espero que tenhamos mais. Acho que tem muitos assuntos, né, pra gente falar. Com certeza a gente vai marcar outros encontros desses. E agora deixando as nossas redes sociais para quem quiser nos acompanhar. Da MBT Advogados é MBT Advogados. O meu pessoal é Ediane Alencar. Pessoal/profissional, Lucas. Boa. lucascorreia.gestão e o protagonize.gestão também, aí falando da parte empresarial. Sim, o meu pessoal/profissional também é @rodrigo.totino. Eu acho que é isso. É isso, gente. Espero que vocês gostem e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.